Boa tarde, meus queridos. Tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Como vocês já sabem, a partir, no caso de ontem, nós iniciamos as nossas revisões. E para fazer as nossas revisões, nós iremos utilizar a gramática e eu resolvi revisar também os assuntos que não estarão na prova, mas que porventura nós ainda não tínhamos tido tempo para revisar. Por isso que nós começamos pelo capítulo 2, que vai falar sobre os adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais. Depois que a gente concluir aqui o capítulo 2, é que nós iremos chegar no capítulo 3, que é o conteúdo de vozes verbais, que é o conteúdo da prova de vocês, tá bom? Mais uma vez avisando, vocês não terão atividades para casa. Eu não irei passar a atividade para vocês nem esta semana e nem a semana que vem. Tudo para que vocês realmente possam se dedicar ao estudo dos conteúdos das avaliações. Então hoje peço que abram a gramática de vocês na página 37 para a gente poder ver o tópico de adjunto adnominal. Vamos lá. Chamamos de adjunto adnominal o termo que caracteriza ou determina um substantivo. Assim, esse adjunto tem o valor de um adjetivo. Vocês lembram que lá na classe de palavras, na morfologia, o adjetivo serve exatamente para isso, para dar uma característica, que pode ser uma qualidade, pode ser um defeito também para o substantivo. No período, as classes de palavras que exercem essa função são os adjetivos, os artigos, os pronomes adjetivos e os numerais. Então, qual é a classe de palavras que pode funcionar como um adjunto adnominal? Os adjetivos, os artigos, os pronomes adjetivos e os numerais. Tem uma característica que é muito importante, que é a seguinte: o adjunto adnominal só existe na companhia de um substantivo, ou seja, ele vai sempre estar ali do ladinho do substantivo, acompanhando o substantivo para poder delimitar, modificar ou especificar esse substantivo. Então, ele sempre vai estar ali na companhia do substantivo, tá? Um do lado do outro. Vamos ler aqui os exemplos que nós temos na página 37. Os continentes estão flutuando à deriva sobre o manto pastoso e quente terrestre. Aí nós temos destacado os. Esse aqui é um artigo, certo? Um artigo definido. E ele está acompanhando o substantivo continentes. Depois nós temos o, que também é artigo, letra O, acompanhando o substantivo manto. E ainda temos pastoso e quente terrestre, que também é um adjunto e está acompanhando o substantivo manto. No próximo exemplo, os movimentos que ocorrem no centro da Terra deslocam blocos rochosos. Aí nós temos os, que está acompanhando o substantivo movimentos. Nós temos da Terra, que acompanha centro, substantivo centro. E nós temos rochosos, que acompanha a palavra blocos, o substantivo blocos. Esses movimentos desencadeiam terremotos e a formação de cadeias montanhosas. Nós temos esses, acompanhando movimentos. Nós temos a, que acompanha a formação, e nós temos montanhosas, que acompanha cadeias. Cada um desses adjuntos está aqui no sentido de delimitar o substantivo, que é o caso dos artigos, eles estão acompanhando os substantivos para delimitar os continentes, o manto, os movimentos, a formação, todos esses adjuntos estão nesse sentido. Nós também temos os adjuntos que estão acompanhando para especificar o sentido. Por exemplo, centro da Terra. Eu tenho esse adjunto da Terra acompanhando o substantivo centro exatamente para delimitar. Aonde que é esse centro? É o centro de qual formação? É o centro da Terra. Entendido? Então, os adjuntos eles são mais fáceis de compreender, eu diria, os adjuntos adnominais, do que os adjuntos adverbiais, porque eles estão sempre acompanhando o substantivo e eles não expressam tantas circunstâncias como os adjuntos adverbiais, No final da página 37, nós temos aqui um infográfico mostrando a estrutura interna da Terra,
desde o núcleo, passando pelo núcleo interno, que é sólido, o externo, que é fluido. Aí nós temos o manto ou magma, o manto superior e finalmente a crosta ou a litosfera. Então, basicamente, a adjunto adnominal é essas especificações que eu falei para vocês. E agora nós vamos já partir para a atividade sem perca de tempo. Vamos lá, gente, página 38. Primeira questão, leia com atenção o texto abaixo. A Terra, entre aspas, nasceu há 4,5 bilhões de anos. Quando chegar aos 5,6 bilhões, porém, será um planeta morto. A vida por aqui só tem mais 1 bilhão de anos pela frente, e isso na mais estupidamente otimista das hipóteses. Então, letra A. Qual é a classe de palavras que pertence a essa palavra que está destacada, estupidamente? Tem uma dica que as pessoas costumam utilizar bastante, que é observar o finalzinho da palavra. Os advérbios de intensidade costumam terminar em mente. Então, aqui eu tenho estupidamente, eu já sei que é um advérbio de intensidade. Então, a resposta da letra A pertence à classe dos advérbios. Letra B. E qual é a função sintática que essa palavra exerce no período? Nós temos duas funções para as palavras, né? Tem a morfologia e a sintaxe. A morfologia está relacionada à estrutura da palavra em si, à classe das palavras. Substantivo, adjetivo, pronome, advérbio. Enquanto que a sintaxe está voltada para o sentido. Sujeito, predicado, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Então, por exemplo, se a gente tem uma frase, diz o seguinte, a casa está abandonada. Né? Eu tenho o a, que é artigo, casa, que é substantivo, está, que é o verbo, e abandonada, que vai ser um adjetivo, certo? Isso na morfologia. Na sintaxe, eu tenho sujeito e predicado. Então, eu tenho a casa, que é o sujeito, e tenho está abandonada, que é o predicado. Então, vejam que na sintaxe, duas palavras funcionam como sujeito. Então, não estou analisando a palavra de forma separada. Eu estou analisando o sentido das palavras em conjunto, tá bom? Então, sempre lembrem disso. Morfologia vai analisar palavra por palavra, pedacinho por pedacinho, enquanto que a sintaxe vai analisar o conjunto. Então, aqui, a função sintática de estupidamente é um adjunto adverbial, tá? Lembrem disso que os advérbios, quando são analisados de forma sintática, eles funcionam como adjunto, tá? Adjunto adverbial. Letra C. No contexto em que foi empregada, a palavra estupidamente modifica o sentido de qual palavra? Ele está acompanhando o adjetivo otimista, né? Na verdade, o advérbio está aí antes do adjetivo otimista. Então, a palavra estupidamente, o advérbio estupidamente, modifica o sentido do adjetivo otimista e lhe acrescenta um atributo negativo, que está denotando o posicionamento do emissor. Então, a pessoa que escreveu esse texto, ela não queria dizer que a pessoa estava sendo otimista, que a vida tinha 1 bilhão de anos. Ela queria dizer que os mais otimistas, e fazendo isso de forma estúpida, acreditam que a vida tem 1 bilhão de anos. Então, não é de forma positiva que ele está se posicionando, mas sim de forma negativa. Letra D. Identifique no texto uma oração que exerce função de adjunto adverbial de tempo. Então, qual que é a expressão que está me dando circunstância de tempo? Lá no segundo período, quando chegar aos 5,6 bilhões. Essa oração que está me dando uma ideia ou uma circunstância de tempo. Página 39, segunda questão. Leia o texto abaixo. Placa contra placa. A crosta terrestre é um quebra-cabeça com 12 peças em movimento, as placas tectônicas, que suportam continentes e mares. Em vez do encaixe perfeito das pecinhas de papelão que divertem crianças e adultos, há uma tensão entre esses gigantescos blocos de rocha, fazendo com que se desloquem sobre o magma pastoso no interior da Terra. Os movimentos e as fraturas nos pontos de contato das placas geram os grandes sismos, que são os abalos, que liberam do fundo do planeta as poderosas ondas de energia mecânica capazes de fazer a Terra tremer.
Quando o evento ocorre sob o oceano, pode haver maremotos e tsunamis, semelhantes ao que matou em dezembro de 2004 220 mil pessoas em 12 países do sul e do sudeste da Ásia. Aí vocês têm uma imagem mostrando um templo hindu que foi destruído pelo tsunami que atingiu Sri Lanka em 2004. O conhecimento sobre as mais diversas classes morfológicas e sintáticas nos ajuda a tornar nossos textos mais dinâmicos, evitando certos problemas que atrapalham a leitura, como a repetição desnecessária das palavras e expressões. Pensando nisso, responda às questões a seguir. Letra A. Identifique os adjetivos presentes no primeiro período do texto. Nós temos terrestres e tectônicas. Lembrando que o período se inicia com uma letra maiúscula, termina no sinal de pontuação, que geralmente é um ponto contínuo. Letra B. Qual é a função sintática desempenhada por esses adjetivos? O adjetivo sempre vem acompanhando o substantivo. E nós acabamos de estudar que o adjunto adnominal sempre vem acompanhando o substantivo. E os dois estão nessa função para delimitar, para especificar. Então, nesse caso, eles são adjuntos adnominais. Acompanham o substantivo para dar uma certa característica para ele. Por exemplo, o adjetivo terrestre, que está bem no comecinho do texto, a crosta terrestre. Ele está servindo aqui para especificar, para delimitar o sentido. De qual crosta eu estou me referindo? Qual é a crosta que eu estou falando? É a terrestre. Letra C. Para evitar a repetição de um desses adjetivos no texto, o autor preferiu substituí-lo mais adiante por uma locução adjetiva. Identifique essa locução. Então, o adjetivo que não foi repetido foi terrestre e ele foi substituído pela locução da terra. Terrestre da terra, tem o mesmo sentido. Terceiro, leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Por volta de 4,5 bilhões de anos, nosso planeta era semelhante a uma enorme bola de fogo, formada por diversos minerais que se encontravam em estado pastoso em função das altíssimas temperaturas a que estavam submetidos. Letra A. Como se classifica morfologicamente esse termo destacado? Então, de acordo com a classe das palavras, qual é a classificação desse termo? É substantivo, é adjetivo, é pronome? Esse termo, por volta de 4 bilhões de anos, quando a gente lê, ele está nos transmitindo uma ideia de tempo, né? Está nos dando uma circunstância de tempo. Nós já estudamos que a classe de palavras que nos dá esse sentido são os advérbios. Só que aqui eu não tenho só uma palavra, eu tenho várias palavras que estão funcionando como advérbio. Quando isso acontece, nós temos uma locução. Existem locuções adjetivas, locuções adverbiais, tá? Elas funcionam exatamente quando eu tenho ali um termo que está funcionando ou como adjetivo ou como advérbio, mas não é só uma palavra, é um conjunto de palavras. Então, por esse motivo, eu chamo de locução. Então, a resposta da letra A é uma locução adverbial. Locução porque eu tenho aí um grupo de palavras, um conjunto de palavras, e adverbial porque está me dando uma ideia de advérbio, mais precisamente um advérbio de tempo. Letra B. Identifique o trecho do período sobre o qual esse termo atua sintaticamente. Esse termo está ligado a uma expressão, né? E ele está atuando sobre a seguinte oração, a oração que se segue, na verdade, né? Nosso planeta era semelhante a uma enorme bola de fogo, tá? Ele situou você no tempo, ele disse que há 4,5 bilhões de anos atrás, para poder te dar a informação de como que a Terra era, nesse período, né? De 4,5 bilhões de anos atrás. Quarta questão, analise as orações abaixo. Primeira, quando morei em Minas Gerais, fiz muitos amigos. Está destacada a oração quando morei em Minas Gerais. Segundo, naquele tempo, conheci pessoas muito interessantes. Então, está destacada uma expressão, naquele tempo. Terceiro, em Minas Gerais, vivi a melhor fase da minha vida. De novo, eu tenho uma expressão, em Minas Gerais.
Então, pergunta: em quais orações os termos destacados têm a mesma função sintática? Então, eu tenho que analisar aonde que essas orações são semelhantes ou em que elas são semelhantes. Todas elas têm a função de adjunto adverbial. A diferença entre elas é que no primeiro e no segundo ponto nós estamos expressando noção de tempo, então é o adjunto adverbial de tempo. Quando morei em Minas Gerais, que está dando uma ideia aí de pretérito, né, de passado, e naquele tempo, que também está expressando uma ideia de pretérito, né? Já o ponto 3, o adjunto está expressando uma circunstância de lugar em Minas Gerais. Então, estou te situando em um estado brasileiro específico, certo? Página 41, quinta questão. Identifique os adjuntos adverbiais e reescreva estas frases colocando-os em outra ordem, quando for possível. Então, letra A. Ontem realizei um sonho. Qual é o adjunto aqui? Qual que é a palavra que está me expressando? Tempo, lugar, modo, circunstância. Ontem, não é isso? Está me indicando uma circunstância de tempo. Então, como que ficaria a frase escrita de outra forma? Realizei, vírgula, ontem, vírgula, um sonho, ou então realizei um sonho ontem, certo? Letra B. Aos sábados, trabalho pela manhã. Então, aqui eu tenho aos sábados pela manhã. A frase poderia ficar da seguinte forma: trabalho, vírgula, aos sábados, vírgula, pela manhã. Ou então, trabalho, vírgula, pela manhã, vírgula, aos sábados. Aí eu destaquei os dois adjuntos, né, em duas orações diferentes. Letra C. No armário, guardo sua carta cuidadosamente. Então, aqui o advérbio é cuidadosamente. É um advérbio de modo. Como que fica o enunciado? Guardo sua carta, vírgula, cuidadosamente, vírgula, no armário. Ou então, cuidadosamente, vírgula, guardo sua carta no armário. Letra D. Na praça, converso muito com meu pai. Qual que é o adjunto? Na praça. Está me expressando a circunstância de lugar. Como que fica a frase? Converso muito com meu pai na praça ou converso muito na praça com meu pai. Ok? Página 42, gente. Sexta questão. Agora, leia esse trecho da música Cérebro Eletrônico de Gilberto Gil. Cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. Só eu posso pensar se Deus existe, só eu. Só eu posso chorar quando estou triste, só eu. Eu cá, com meus botões de carne e osso, eu falo e ouço, eu penso e posso. Letra A. Que oposição é estabelecida na música de Gilberto Gil? Então ele coloca o ser humano contra a máquina, né? Letra B. Na segunda estrofe, qual é a palavra que introduz essa oposição? É a palavra só, não é isso? Ele fica dizendo, só eu posso pensar se Deus existe, só eu posso chorar quando estou triste. Então ele está deixando claro que ele pode e a máquina não pode. Letra C. Analisando morfológica e sintaticamente, qual é a classificação dessa palavra? A palavra só, na morfologia, é um advérbio. E se ela é um advérbio na morfologia, então na sintaxe ela é um adjunto adverbial. Sétima questão. Ainda com relação ao trecho da música Cérebro Eletrônico, analise as afirmações que seguem. Primeira. O substantivo cérebro funciona como adjunto adnominal de eletrônico, pois modifica o seu sentido. Não é o substantivo que faz essa função, não é isso? Nós temos adjetivos, nós temos artigos, pronomes que podem fazer essa função de adjunto, mas não é o substantivo. Então está errado. Segundo, a palavra só poderia ser substituída sem alteração de sentido por somente. Exatamente, só e somente são equivalentes, têm sentidos similares, parecidos. Terceiro ponto, o termo de carne e osso qualifica o substantivo botões. Exatamente, se vocês voltarem lá no texto,
a frase diz o seguinte: eu cá com meus botões de carne e osso. Então, realmente, o termo está aí para qualificar o substantivo. Então, a alternativa correta é a letra E, os tópicos, né, os pontos 2 e 3. Página 43, oitava questão. Aponte a alternativa em que ocorre a adjunta adverbial de causa. Então, a alternativa é a letra B. O poço secou com o calor. Qual foi a causa da secura, né, desse poço? Foi o calor. O motivo pelo qual o poço secou foi o calor. Nona questão. As empregadas das casas saem apressadas, de latas e garrafas na mão para a pequena fila do leite, os termos destacados são respectivamente. Então vamos lá, o primeiro termo é apressadas. E esse termo vem depois do verbo, saem. Qual que é o termo que a gente estudou que acompanha o verbo para dar sentido para ele? Delimitar, especificar, é o adjunto adverbial. E aqui, quando eu digo que elas saem apressadas, eu estou falando sobre o modo como elas saíram. Então, aqui é o adjunto adverbial. O próximo termo, do leite, está acompanhando fila. Fila, gente, é um substantivo. E qual foi o termo que nós estudamos que acompanha o substantivo para fazer essas mesmas funções? Delimitar, especificar, modificar, é o adjunto adnominal, né? Então, a alternativa é a letra D. Nós temos um adjunto adverbial de modo e um adjunto adnominal. 10ª questão. Ocorre o adjunto adverbial de modo em? Alternativa, letra A. Ele premeditou o crime em detalhes. Então, o adjunto adverbial de modo aqui está relacionado à forma como ele premeditou o crime, que foi em detalhes, minuciosamente, né? Parte por parte. 11ª questão. Analise as frases a seguir. Primeiro ponto. O líder encabeçou a revolta com coragem. Então, aqui é a forma como ele fez, né? O modo, com coragem. Segundo, nesta sala, advérbio de lugar, adjunto adverbial de lugar, vocês podem conversar à vontade. À vontade é adjunto de modo. Terceiro ponto. Pense mais um pouco. Então, aqui nós temos um adjunto adverbial de intensidade, que é o que a pergunta quer saber. Só ocorre adjunto adverbial de intensidade em letra C, né? A primeira, nós temos o adjunto de modo. Na segunda, eu tenho dois adjuntos. O primeiro é de lugar, nesta sala. E o segundo é de modo também, à vontade. E só no terceiro é que eu tenho o adjunto de intensidade, mais um pouco. Gente, essa atividade ela é enorme, eu já estou sem fôlego. Então, na próxima aula, eu continuo resolvendo ela para vocês, que são as questões de escrita, tá bom? Da página 45 até a página 46. Então, a nossa aula de hoje encerra aqui, tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima aula.